Eu converso agora com a psicóloga Heloísa Feltrin sobre como o esgotamento materno afeta a idade biológica das mães. A idade biológica materna está relacionada à saúde, mobilidade, vitalidade, além de vários aspectos do corpo em comparação com a média para a mesma faixa etária. A contagem é afetada por inúmeros fatores, sejam positivos ou negativos, né? Sentimentos de felicidade, diversão, o estresse também afeta a tristeza e outros ainda que podem elevar ou minimizar essa idade biológica. Vamos entender melhor com ela. Elô, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elis. Prazer estar aqui hoje de novo. Pra gente também. E estamos falando de idade biológica que não tem a ver com a idade cronológica, né, Elô? Parece que antigamente ser mãe era mais fácil, né? Hoje em dia é tanta coisa acontecendo, mas é verdade. Várias coisas acontecem no processo da maternidade que vem alterando muitos processos das mulheres, né, Elis? Se a gente for fazer essa comparação, por exemplo, né? Por que antigamente maternar era tão mais fácil do que hoje em dia, né? Parece que as mulheres davam mais conta. A gente tinha uma rede de apoio muito maior do que temos hoje. Consequentemente, as mulheres antigamente também sofriam essas mudanças, mas elas não eram tão notáveis, porque às vezes o trabalho era tão intenso, correria ali, enfim, não se dava essa atenção. E outra que os estudos também estão avançando. Então, fazer essa comparação é interessante para a gente perceber, por exemplo, hoje em dia, as mulheres trabalham muito mais fora, as mulheres às vezes têm 1 ou 2 filhos, muito menos do que antigamente, mas essa correria do cotidiano, de trabalho, estuda, vai para um lado, vai para o outro, acaba cansando muito mais a mulher. Se a gente for entender o lado biológico dela, essa questão do porquê que temos tantas mudanças, né? Por que uma mulher que é mãe envelhece mais rápido, mesmo tendo a mesma idade? A gente, no processo da gestação, passa por muitas mudanças cerebrais. A nossa estrutura cerebral modifica. A gente chega a perder 10% da nossa massa cerebral. Para que tenha o vínculo, a mulher consiga gerar vínculo com o seu filho, consiga reconhecer essa criança. Por exemplo, o choro do bebê. Ela consegue reconhecer, esse choro é fome, esse choro é dor. Isso, está com sono, né? E é verdade, isso não é mito. Então, essas mudanças no cérebro acabam passando para o corpo também. Vamos pensar, por exemplo, uma mulher que não dorme bem à noite, porque o bebê está em adaptação, não está conseguindo, às vezes, passando por fases e aí não consegue dormir a noite toda. Consequentemente, a mulher está ali com ele, está cuidando, lógico que ela vai envelhecer muito mais rápido. Uma mãe que tem um filho com cólica, né? Quem passou por isso sabe como é difícil não dormir. E no dia seguinte você tem que estar ali, presente da mesma forma. E você sabe que essa questão de não dormir, a abstinência de sono, ela já foi usada como uma técnica de tortura na época da guerra. Então, tamanhas são as consequências. Então, uma mulher que não dorme direito, ela tem mais características, por exemplo, na pele, as olheiras, né, as rugas começam a aparecer. Consequentemente, o processo da hidratação também às vezes fica de lado, porque a demanda da criança é muito mais intensa. Ainda mais, por exemplo, mães de crianças especiais, que precisam dessa atenção muito maior, né, Elis? Então, às vezes a fome também, porque o estresse está tão alto, o cortisol muito elevado, altera essa percepção da fome também. Ou às vezes a mulher vai comer muito, ou ela não vai comer nada. Então, tudo isso são fatores que vão envelhecendo a mulher também, mesmo quando ela tem a mesma idade das amigas, né? O que a gente precisa pensar? Quanto mais rede de apoio essa mulher tem, mais segura ela está, mais fácil fica para ela conseguir cuidar dessa criança e principalmente cuidar dela também, né? Às vezes a gente fala muito dos filhos, assim, e o bebê, como é que está o bebê? Mas a gente também precisa olhar para a mulher que existe antes da mãe, né? A mãe é a provedora do bebê, é o que vai garantir que aquela criança exista. Mas a gente precisa olhar para essa mulher também, né? Então, antes a gente tinha uma cultura, inclusive, né, Elô? E uma estrutura familiar maior. A mulher também se permitia, ou podia no passado, né,
ficar junto com os seus filhos, cuidar dos seus filhos, sem se preocupar com o trabalho, né? Nesse período da vida. Aí tinha o apoio da mãe, da sogra. E tudo vai mudando e culturalmente vai mudando também. Muita gente hoje nem aceita esse apoio. Não quer que o outro interfira na educação, mas tem que entender que para você ter um bebê, você precisa de apoio. Se não de conhecidos, vai ser de desconhecidos. Mas você tem que criar essa rede, senão não tem quem consiga dar conta, né? Exato. E eu percebo que muitas mulheres têm medo de serem fracas nesse processo. Falar assim, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso dormir um pouquinho. Então, a gente precisa tirar isso de, a mulher super-heroína. Não, a Mulher Maravilha, ela também dorme, ela também come, ela também conversa com as amigas, né? Então, ter essa rede de apoio, Liz, é olhar para esse processo e entender que você não precisa dar conta de tudo e nem vai. Esse negócio de mãe perfeita. Mãe perfeita é o bebê vai olhar e vai falar assim, tá me dando mamar, me dá carinho, a gente brinca. Isso é uma mãe perfeita. Mas para o bebê estar feliz, a mãe precisa estar feliz também. Né? Elô, além, né, de ter uma rede de apoio, o que mais é possível fazer para desacelerar, né, esse processo do envelhecimento biológico na maternidade? Sim. Se a gente fala, por exemplo, de depressão e ansiedade, Liz, que são fatores que estão ali e que favorecem muito o processo do envelhecimento, a gente pode pensar assim, coisas a nível universal. Academia, né, ou exercícios físicos, uma caminhada, tomar um sol, ver gente na rua, conversar com as pessoas, né? Isso é uma coisa que para todos os seres humanos vai fazer bem. Só que a gente precisa olhar individualmente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa introvertida, socializar pode ser o fim do mundo. Se você é uma pessoa extrovertida, vai fazer muito bem com que você saia, converse com as pessoas, né? Então, a gente precisa olhar para você individualmente. Mas esses fatores, além da terapia e o cuidado, ajudam muito no processo de voltar para a mulher que existe. É isso aí, vamos olhar para essas questões então. Tem uma mãezinha aí na sua casa ou próxima a gestar, né? Fique atento a essas questões também. E você pode encontrar mais conteúdos lá na rede da Elô. Qual é, Elô? Isso. É Heloísa Feltrin, _psicóloga. Lá tem o meu WhatsApp também, tem muitos conteúdos. Hoje à noite, inclusive, vai ter uma live para a gente falar sobre esse preparo emocional para a gestação e todos são muito bem-vindos. Olha que bacana. Sucesso na sua live, Elô. Obrigada pela presença.